Então, o Dia da Mulher chegando, e eu achei interessante, diante de tudo que a gente está ouvindo na mídia no dia de hoje, fazer esse vídeo. Espero que vocês gostem, espero que seja de alguma forma útil para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos abordar o assunto do momento. Não é um assunto muito bacana, muito legal de se abordar, mas eu fiquei pensando que eu também tinha algo a dizer, né? E espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu não vou pedir nem like, nem compartilhamento, nem nada, porque é mais um desabafo. Normalmente quando eu tenho algum assunto polêmico, eu pego e jogo lá no Facebook. O Facebook é a maneira que eu tenho para extravasar, né? Eu não uso muito ele para as coisas aqui do canal. Mas hoje eu pensei assim, olha, eu tenho algo a dizer e uma experiência a respeito, então vou fazer, correndo o risco de alguém até achar que tá lacrando, não sei o que, olha, não tô nem aí, sabe, se vão pensar isso ou se não vão pensar. Na verdade, esse assunto me toca muito, desde que começou a guerra, né? Eu e meu marido, nós moramos por quase 5 anos ali na Romênia. Foi um período muito marcante na nossa vida, porque a gente recém tinha saído do Brasil e foi assim algo tudo novo, uma cultura nova e tal. A Romênia faz ali fronteira com a Ucrânia, tem costumes parecidos, tem a influência, a Romênia tem uma influência eslava também, tanto quanto a Ucrânia, tem coisas no folclore que são parecidas, né? Claro que cada país tem ali a sua identidade, mas é muito interessante. Por quê? Porque teve uma coisa que eu aprendi e que vai totalmente ao contrário do que eu tenho ouvido, do que eu ouvi esse certo cidadão que foi lá para a Ucrânia falar num momento de guerra, num momento tão sensível que as pessoas estão passando, independente do lado que seja, independente de quem, né? A gente torce mais, eu pessoalmente torço mais pela vida do que pela guerra, mas enfim, independente disso, de qual lado, é muito triste você ver uma pessoa que não tem a menor identidade com a cultura do local formar certas opiniões acerca de pessoas que estão ali sofrendo. Isso me chateou muito, porque eu fiquei imaginando, né, se amigas minhas, se tivessem ali, que eram ali da Romênia e tal, tivessem passando por isso e sendo julgadas dessa forma. Só para ter uma ideia, a mulher na cultura ali, nos países comunistas em geral, também, independente de ser de direita ou esquerda e tal, há uma coisa muito interessante nesses países, desde a Rússia, Ucrânia. Se você for pesquisar, você encontra ali, e eu vivenciei isso na Romênia. Um dos dias mais importantes para a cultura deles é o Dia da Mulher. A mulher é extremamente valorizada na cultura deles. Eu, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu nem tinha noção acerca do Dia da Mulher. A gente ouvia falar, mas não tinha essa noção da importância. É uma coisa assim, ela é valorizada pela força de trabalho. Pode até ter surgido isso com as lutas, né, com as sufragistas e tudo mais, e o comunismo abraçou isso, valorizou isso. Então, o que acontece? Elas são muito valorizadas por essa força de trabalho, porque além delas trabalharem em casa, elas ainda vão para as indústrias, vão para as empresas. Então, o homem, na cultura deles, né, nos países do leste europeu, eles têm um respeito profundo pela mulher. Eu sinto muitas saudades. Por exemplo, quando eu cheguei lá, uma coisa que eu ficava assim, estranhava muito, é que tem lá aqueles tramvaio, né, que é o nome, que são aqueles tipo bondezinhos, né, elétricos. O nome lá era tramvaio. Antes dos homens entrarem, eu achava tão estranho que eles ficavam todos parados do lado da porta e as mulheres entravam primeiro. E não porque eles achassem assim, a mulher, aquela coisa da antiguidade, ou a mulher é o sexo frágil, não. Não, era um respeito profundo. Eu sempre vi isso no decorrer de várias atitudes, um respeito profundo à mulher. Quando eles chegavam e estavam num grupo, qualquer homem que chegasse, ele olhava para todas as mulheres e falava, ó, eu lhe saúdo a mão. Mais tarde, a gente acabou tendo informação de outros amigos meus que estavam em outros países, né, como a Ucrânia, por exemplo, a Rússia, que havia esse mesmo proceder nesses países também. Então, a mulher é muito, muito valorizada. Eu, por exemplo, quando chegava no Dia da Mulher, me enchiam de flores,
sabe? Eu acho que o único que não me dava flores, por sinal, era o meu marido. Porque eu ganhava flores desde outras mulheres me presenteavam com flores, como muitos homens, né? Assim, a gente tinha contato e tal, era um trabalho missionário, então muitas pessoas vinham até nós e tal, e sempre, mesmo que aquele dia não fosse um dia da gente se encontrar e tal e coisa, eles vinham e traziam flores. Olha, tô passando aqui para lhe deixar uma flor. Nem que fosse, desde a pessoa mais pobre, entendeu? Ela ia e comprava uma florzinha simples, mas ela trazia porque era o Dia da Mulher. Eu já ouvi dizer que na Rússia, por exemplo, é o dia mais importante do ano, ou é um dos dias mais importantes do ano. Eu sei que na Romênia era, sim, um dos dias mais importantes do ano. E o homem, por exemplo, quando a mulher vai à feira, ele vai junto, eles tentam ver um dia em que ele possa ir junto para que ele vá e carregue as compras. Na época as pessoas não tinham carro, né? A situação ainda do país ainda estava muito precária, né? Recém tinha caído o comunismo e tal. Então os homens sempre iam na feira para carregar com as mulheres. E sempre naquela atitude assim, não de achar que a mulher era incompetente, não de achar que a mulher era um sexo frágil. Pelo contrário, era sempre no sentido, no intuito, isso era muito enraizado neles, de que a mulher tipo assim, era aquela pessoa que precisava sempre ser muito valorizada. Então, diante disso tudo que eu passei, que eu vivi lá, sabe, que eu achava assim incrível. Uma vez até eu cheguei e disse eu sou muito feliz no casamento, amo meu marido, mas uma amiga minha lá, uma vez eu peguei e falei para ela, olha, case-se com um romeno, porque eles são muito, muito, muito gentis. Eles valorizam muito a mulher. Sempre eram muito respeitadores, né? E de repente, você vê uma pessoa que sai do teu país e vai para o outro país representando, né? Representando o Brasil e tem esse tipo de atitude. Quando eu vivi lá por 5 anos e sempre, sempre, sempre fui muito respeitada. Nunca de dizer assim que uma pessoa me olhou diferente ou fez alguma gracinha, alguma coisa. Pelo contrário. E tem outra coisa bem interessante nesses países, é que o Brasil é muito bem visto, ao contrário de que a Europa, que é a Europa do lado de cá, né, do oeste, a Europa mais rica, muitas vezes o Brasil, pelo menos na altura, não era lá tão bem visto e tal. Quando você vai para o leste europeu, o Brasil, assim, o cartão de visitas é o futebol e o café. A maioria dos países ali compra o nosso café. Então, assim, ele é uma porta de entrada para qualquer conversa. Sempre que você chega e fala do Brasil, Brasil! Na época era o Ronaldo, né, que arrebentava. Então, eu falei, Brasil, Ronaldo! E o Romário! E daí lembravam do Pelé e tal. Então, eles têm, assim, uma identidade incrível com o nosso povo. Se você perguntasse para eles ali, eu não posso dizer pela Ucrânia, mas amigos meus também falavam que havia a mesma coisa nos países deles. Algo parecido, né? Que país você quer conhecer? Muitas vezes o primeiro país que eles desejavam conhecer era o Brasil, entendeu? Era um sonho deles conhecer o nosso país, por causa do café, do futebol, porque eles nos achavam muito alegres, sabe? Um país receptivo. Então era assim um sonho deles. Então, quando você vê uma pessoa maltratando, especialmente nessa situação, no momento em que vive um país, você vê, olha, te deixa assim na hora. Olha, eu fiquei muito, muito indignada. Você saber o quão bem você foi tratado por esse povo, né? Ou por pessoas de identidade semelhante, e você vê que uma pessoa sai daqui, não tem o menor cuidado, diz que vai lá para não sei o que, para tal, e para ajudar, e não tem o menor cuidado de, antes de sair daqui, pelo menos ver qual é a cultura do país, como esse povo pensa, né? Estudar um pouquinho, e chega lá e age como, sei lá, eu não tenho nem palavras para dizer isso. Então, o que eu sei é que eu pensei, olha, não, eu tenho algo a dizer, eu vivi isso, eu sou muito grata pela forma como eu fui tratada. Infelizmente, né, um brasileiro sai daqui e não trata bem o povo lá, não vê o povo lá com bons olhos. Mas eu tenho, assim, 5 anos de memórias maravilhosas. Até hoje tem uma outra amiga minha que morou junto comigo na época. Hoje ela está em Portugal. E sempre que a gente se encontra é assim, pelo menos 1 hora é só falando do tempo que a gente passou na Romênia e das boas lembranças que a gente tem e das bobeiras também que a gente fez lá.
mas assim, só boas lembranças, só coisas legais que a gente tem para contar. Então fica aí o vídeo, o meu desabafo e tal, e que as pessoas sejam atentas no respeito às demais culturas. Isso é sempre muito, muito importante, e não erra, não peca quem faz isso. Então, e o Dia Internacional da Mulher está chegando aí, dia 8 de março agora, né? Então, desde já um parabéns às mulheres. Eu acho que talvez eu faça um vídeo no dia 8 de março, com algum cosmético, alguma coisa natural. Mas fica aí meu parabéns para as mulheres cuja vida não é tão fácil assim, né? A mulher que sempre está lutando e tal. Os homens também, por que não? Mas a mulher tem o seu papel na nossa sociedade, um papel muito, muito, muito importante, multifuncional. Então, parabéns desde já a todas elas, especialmente aquelas que nesse momento, né, mães que estão tendo seus lares destruídos, né, tanto de um país quanto do outro, mães que estão sofrendo nesse momento, né, pelos seus filhos, pelos seus entes queridos. Então, meu parabéns a essas mulheres no dia de hoje.